Vamos lá? Estudo de final de semana para a semana que inicia em 6 de outubro, né? A gente tem aqui o Ibov, né? Começando pelo Ibov. A gente tem aqui o início de uma correção, né? Até que bem tranquila, né? Semana passada tinha fechado esse doji, lembra que a gente comentou? Ó, tá fechando o doji, tá longe das médias, né? E pelo BOVA, a gente conseguia ver que era uma região boa, né? Para entrar uma correção, tá? Mas aqui, ó, esse canal tracejado, tá? Teve a linha de retorno violada, tá? Pode ser um channel overshooting? Pode, tá? Pode. Só que hoje a gente está num contexto interessante aqui, acima das médias do semanal, tá? Então, um retorno até a média de 21, que semana que vem ela já vai estar um pouco mais aqui acima, estaria dentro do script para continuar essa alta aqui, tá? Continuidade aqui para vir aqui na linha de retorno desse canal marrom, que é o canal que é o que está mandando, né? Nesse preço aqui desde lá de trás, tá? Então pode ser que esteja vindo aqui, tá? A ideia é que vá ali, tá? Na linha de retorno, mas não vá reto, né? Tem que ir corrigindo, porque senão não é saudável, beleza? Aqui no diário a gente vê esse canal amplo aqui, um pouco mais recente, tá? Ele também está carecendo ainda do teste da linha de retorno, tá? O que a gente tem aqui é um canal estreito de alta, tá? Dentro desse canal amplo laranja, tá? Então, esse movimento aqui, ó, é um movimento de canal estreito de alta, tá? Então, nada impede aqui de continuar o movimento semana que vem, tá, para cima, ou até corrigir um pouquinho mais, né? Corrigir um pouco mais aqui até e voltar a subir, tá? Por enquanto, o cenário de Ibov se concretizando uma correção, tá? Apenas uma correção. Nem na média de 9 ainda do semanal chegou. Nada de alarmante, tá? Aí a gente passa para BOVA 11, a gente vê o BOVA 11 semana passada tinha batido no 161 e deixado esse doji, né? Deixou esse doji, né? Uma sombra superior aqui, bateu lá, entrou venda. Essa semana abriu lá em cima, entrou venda, tá? Então veio aqui cumprir, né? 161 do diário, entrou venda, né? Então está dentro do script até uma correçãozinha até um pouco mais profunda até aqui, ó, o 111. Estaria totalmente dentro do script, não tem nada aqui que me diga que não vem, tá? Por enquanto, tem nada que me diga que não vem. Está longe ainda da média de 9 aqui do semanal, né? E se a gente for pensar numa falha de topo na região aqui do 161 para teste do 111, confirmar essa dinâmica do 161, 111, tá? A gente pode ver isso aqui, ó. A gente pode ver isso aqui. Vou desenhar que fica mais fácil. A gente pode ver isso aqui. Vem aqui, bate nas médias, volta aqui, deixa mais sinais de venda aqui para fazer esse movimento aqui, tá? Aí seria uma falha de topo aqui no 111. Não estou dizendo que vai fazer isso aqui reto, entendeu? Pode fazer? Pode, mas normalmente não é isso que faz, tá? Normalmente ele monta aqui uma espéciezinha de topinho duplo, né? Um pivôzinho de baixa, alguma coisa aqui para caracterizar melhor essa falha de topo, tá? E jogar aqui no 111, tá? Mas a expectativa hoje é que sim, que volte aqui no 111, tá? E aqui, que volte aqui no 111 do diário. Beleza? Se cumprir o do semanal, já vai ter cumprido o do diário, tá? Teria ido até inclusive ao 7,6 do diário, a linha de tendência de alta desse canal lá, desse canal do diário, não é laranja aqui, né? Posso até botar igual esse canal laranja aqui do diário, tá? Então tá dentro do script, o movimento de corretivo de BOVA, tá? Agora vamos dar uma olhada o small, né? Small, essa região aqui de resistência cinza que a gente já tem ela marcada já há muito tempo, é uma região difícil, dura, tá? De passar. Segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, bateu aqui, segurou também, bateu agora, segurou também. A gente não esperava que fosse romper de uma vez, não esperava, tá?
vir aqui da média para romper. Não esperava isso. Já fez 2 semanas de correção, coloquei um alarmezinho aqui. Se vier semana que vem para romper essa máxima, pode ser que sim, aí sim, é, tirou o caráter de esticado, né? Que veio esticado longe da média, voltou na média agora, perdeu o caráter de esticado. Se romper essa máxima, pode estar chamando compra para ir lá no 7,6, aí sim romper essa região, tá, de resistência. No diário, por esse FIBO aqui, o que a gente vê? Que o papel já veio no 50%, tá? Já veio no 50%, já fez uma correção mínima aqui até de 50% da pernada, tá? E essa região de 50% aqui, se fechar, se fizer um movimento aqui, talvez lateral, e fechar um candle de alta, virando a média móvel de 9 para cima, tá? Pode ser que dê uma compra, tá? Mas aí é um stop curto, porque se estopar, ele vai estar vindo aqui, tá? No 23, está indicando que vai vir no 23. 23 está ali na casa dos 104, 104 é por aqui, tá? 104 é por aqui. Fechamento desse, Fair Value Gap, essa região de máximas aqui, tá? Do semanal. Então pode ser que ele esteja vindo aqui para só depois fazer um movimento para cima, tá? São as possibilidades que a gente tem que estar com elas rastreadas para poder operar e saber o que fazer em cada um dos cenários, tá? No caso agora, não tem compra, tem que esperar a média do diário chegar para ver se vai dar um sinalzinho de compra aqui nessa região de 50%. Beleza, dolinha. Dolinha, deixa eu tirar o ajuste. Ajuste do dólar. Dólar teve uma mudança de contrato, né? E segue aí sendo suportado na média de 200, tá? Do semanal. Região de 161 desse FIBO da baixa, tá? Mas ainda dentro de um canal estreito de baixa, tá? Vou tirar aqui os estudos, que aí você vai ficar mais fácil de ver, ó. Canal estreito de baixa, tá? No semanal. Mas essa região atual, como a gente vem falando, é uma região propícia a esse canal estreito de baixa se encerrar. Aí eu trago os estudos de volta para a gente ver que o 161 111, tá? Que é uma dinâmica bem comum nesse cenário, é uma dinâmica bem comum de acontecer, é, pode ser que esteja se armando, tá? Mas aí precisa de uma falha de fundo aqui. O que é uma falha de fundo? São esses três candlezinhos aqui? Não. Tá? A gente está falando de um movimento contra canal estreito de alta. Então, a gente precisa de pelo menos dois fechamentos acima da média móvel de 9, ou seja, 2,9,1 de compra seguido. Tá? Então, vamos ver aqui, entra uma compra aqui, bate na média de 21 descendente, preço volta, tenta de novo, aí aqui sim, tá? Aqui sim pode ser que dê uma compra para jogar aqui, tá? Quem comprou o Harami do diário, tá? rolou o contrato, né? Tá mais ou menos deixa eu até ver aqui, vou tirar o ajuste, ó. Ó, a compra seria aqui, na rolagem teve que pagar a rolagem, né? Então tá até um pouquinho no preju aqui, né? Mais ou menos, desses 19 pontos, 20 pontos ainda no preju, tá? Deixa eu voltar o ajuste. Mas no gráfico não ajustado, a gente consegue ver que o papel está tentando, tá? O dólar está tentando virar essas médias, tá? Mudar aqui o contexto. Essa virada das médias aqui, esse cruzamento de médias aqui, nessa região, tem mais chance de dar certo do que esse cruzamento de médias aqui, tá? Do que esse cruzamento de médias aqui, tá? E do que esses daqui. Por quê? A gente está num cenário que aqui é alvo de 161, aqui é média de 200 do semanal e média de 50 do mensal, tá? Então, essa região é propícia para ser um fundo majoritário do dólar, tá? Então, é mais preocupante, tá? Esse cenário mais comprador aqui, esses sinais de compra de dólar aqui nessa região é mais preocupante. Beleza? Então, ó, fiquem ligados, quem está aí vendido em dólar já há muito tempo, bota um pouco no bolso, tá? O dólar já caiu muito, já está numa região que é importante, tá? Mas pode ser que caia mais? Pode ser que caia mais, tem a linha de tendência de alta aqui, ainda um pouco mais embaixo,
tá? Essa linha de tendência de alta que vem lá de trás, tá? Pode ser que ainda venha aqui se continuar essa queda, tá? Mais aguda. Beleza, dolinha foi, índices foram, bova foi, China. China, ó, mensal firme e forte, né? Mais longe das médias já. Então, nada impede de começar um processo corretivo para se aproximar novamente das médias, para depois jogar para cima de novo. Tá? Ganhou aqui, já está na região dos 9, né? Os 8 já foi deixaram para trás, está aqui na região dos R$ 9 já, mas ainda pode voltar, tá? Nessa média aqui do mensal e seria oportunidade de aumentar a posição, tá? Por quê? Porque isso aqui está se desenhando um canal estreito de alta. Olha as médias de 9,21 paralelas, tá vendo? E a média de 9 conduzindo o preço. Então, a expectativa é de que, se voltar na média móvel de 9, é a oportunidade da gente tentar compras, tá? E aí a gente vai olhar o diário para tentar comprar. Para comprar pelo diário, é na média de 21, como a gente veio falando já. Ó, bate aqui, compra, bate aqui, compra, bate aqui, compra, tá? Mas não é bateu, comprou. É bateu, olhou os 60 minutos, esperou um sinal de compra nos 60 minutos, tá? Quem não pode operar 60 minutos tem que esperar o candle fechar, ver se vai reagir e botar a entrada na máxima do candle que bateu na média móvel de 9, na média móvel de 21, tá? Então esse é o cenário de China. No semanal, ó, o FIBO do semanal, a gente consegue ver que já ganhou o 111, né? Então, deixando bem o 111 para trás, um alvo aqui desse FIBO é nos R$ 10, tá? Se bater lá nos R$ 10, tem que fazer uma parcial, tá? Tem que fazer uma parcial. Se for, ainda mais se for reto. Aí mesmo que não tem jeito, tem que fazer uma parcial, esperar, corrigir para a gente comprar de novo. Aí a gente vai comprar mais cotas, né? Isso aqui é um fundo, comprar mais cotas com o mesmo dinheiro. Beleza, então China foi. Vamos dar uma olhada agora no Bitcoin. Aqui, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Aqui, Bitcoin. Bitcoin, semana passada a gente estava aqui, nessa região, né? E a gente falou, ó, essa região máxima, 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 rompeu, voltou, testou, segurou, tentou, ia de novo, voltou nessa região. Então essa região aqui era uma região que a gente falou, ó, se entrar uma compra, um candle forte aqui fechando acima da média móvel de 9, que foi o que aconteceu aqui, ó, nesse dia, dá para fazer uma compra, porém com stop curto aqui, porque se fechar aqui embaixo, ativou, fechou embaixo, tá? Perdendo essa mínima, é porque está vindo aqui no 102, tá? E aí tinha uma queda boa até o 102, que é o 7,6. Ali era uma região boa para pensar em compra, tá? Novamente. Agora, chegou na região, nova região de resistência, né? O alvo de 161, que se segurou aqui, pode ser que esteja segurando aqui novamente, porque chegou esticado, tá? Chegou longe das médias, tá? Bateu, foi muito rápido. Então pode ser que o Bitcoin corrija para as médias para depois tentar romper e aí o alvo final é aqui ao final desse movimento, tá? 128 mil. Aí, se romper esse alvo, a gente vai buscar outro FIBO para trabalhar. Provavelmente o FIBO dessa pernada aqui, tá? Mas não vamos traçar ela agora, vamos traçar só depois. Senão a gente fica enviesado. Vamos dar uma olhada aqui agora no ouro, né? Ouro é alta infinita, provavelmente. Ouro é alta infinita, ó. Infinita e além, canal estreito de alta, tá? No ouro, canal estreito de alta. Não tem o que pensar em vender, em realizar a posição, não precisa. Você vai ter que ir olhando dia após dia e esperar o fechamento abaixo da média móvel de 9. Fechou abaixo da média móvel de 9, aí põe um pouco no bolso. Fechou abaixo da média móvel de 21, aí bota tudo no bolso, tá? Mas por enquanto, segue alta. Alta, canal estreito de alta, infinita. Beleza, vamos dar uma olhada no petróleo. Petróleo Brent. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Essa região cinza aqui foi topo aqui, foi rompida, voltou, testou, segurou, voltou, testou de novo, segurou, voltou, testou de novo, segurou, testou, não segurou, passou. E tá passando com uma pernada feia, tá? Essa pernada aqui em ciclo de rompimento, tá? Candle vermelho, 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 sem dar respiro, tá? Pernada feia, tá? Então
É provável que a gente veja o petróleo trabalhando aqui novamente na casa dos US$ 60, tá? Então, ficar de olho. Hoje é isso que me parece. Não temos ainda um sinal de que vai parar essa queda, tá? Na verdade, se perder essa mínima aqui semana passada, é mais um gatilho de venda, tá? De continuidade desse momento vendedor. Vai me fazer mudar de ideia, ou seja, vai me fazer repensar esse cenário de queda se fechar um dia acima da média móvel de 9, com um candle comprador forte aqui para cima, tá? Da média móvel de 9, e começa a falar assim, bom, pode ser que tenha feito um rompimento falso e o petróleo volte a subir, tá? Mas por enquanto não temos esse sinal, tá? O sinal que a gente tem, o contexto que a gente tem é de firmar o rompimento dessa região de suporte e ir buscar outras regiões, tá, de suporte em níveis de Fibo, tá, sendo que o alvo desse Fibo é aqui nos 78, no 48, tá? Os 48, mas o petróleo trabalha dentro desse canal, tá, de baixa aqui, ó, esse canal amplo de baixa aqui. Então, minimamente no 111, tá? Hoje, se vier rápido, perder esse 7,6, minimamente no 111, esse papel, né, o petróleo, tá? Esse contrato aqui do petróleo pode vir, tá? Então, ficar esperto. Tá longe pra caramba, tá longe pra caramba. Mas pode vir, eu já vi petróleo trabalhar a preço negativo, tá? Então, não duvido de nada. Beleza? Vamos lá. Agora minério de ferro tá lateral, né? Não tem nem o que fazer muito aqui. Lateral dentro da região do filé, né? Entre o 7,6 e o 23. Chegou perto do 7,6, entra a venda. Chegou perto do 23, entra a venda. Enquanto isso é lateralidade até que fuja. Quando fugir do 23, perdeu o 23, está vindo aqui no menos 11. Aí aqui é a nova região de compra. Se rompeu o 7,6, está vindo aqui no 111, uma nova região de venda. Tá? Então hoje é isso, tá? O minério. Agora vamos voltar ali pro Profit. Iniciando a sessão Bancões, né, vamos dar uma olhada aqui em Banco do Brasil. Vou botar o ajuste novamente. Tá? Banco do Brasil, ó, tá, olha o semanal dele. Está enfrentando essa região da média de 21, tá? Região da média de 21 aqui, dificultando o preço de vencer. Porém, não entrou ainda uma venda, né, tão contundente, tá? Que me indique que aqui vai dar um gatilho de venda, tá? Se fechasse um candle assim, ó, abaixo da média móvel de 9, tá? Se fechasse um candle assim, aí eu até falei para Dani, falei, Dani, ó, fechar um candle assim dá até para a gente dar uma arriscada numa venda de Banco do Brasil, tá? Focando aqui em renovações de mínimo. Mas não foi ainda o que aconteceu. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça semana que vem, tá? Mas ainda não. No diário, a gente tem esse canal tracejado que está testando LTA, então ainda pode segurar aqui. Segurou já aqui, teve um dia que já segurou, né? Bateu aqui, entrou compra e agora tá comprometendo essa média de 21, tá tentando virar. Tem aqui uma agulhada, né, de venda. Então, o contexto do Banco do Brasil me parece que tá mais para queda, tá mais vendedor, mas ainda não me dá um gatilho seguro, tá, de venda. Então, ainda me deixa um pouco ressabiado para fazer essa venda, tá? Por que ainda, né? Porque a gente está aí, ó, perto ainda, tá, dessa média de 50 do mensal, ainda não bateu na média de 9 do mensal, tá? Então, eu acho que talvez esse papel ainda suba para cumprir essa média móvel de 9, para cumprir o 23%, tá? E aí, se ele faz isso aqui, bate e entra uma venda, tá? Uma venda forte, fechando algo assim, mais um paviozão, mas cumprindo o teste do 7,6 ou cumprindo aqui, ó, a média de 200, a linha de retorno, aí sim talvez dê para pensar em algum tipo de venda, tá? Seria melhor até aqui,
tá? Do que lá em cima. Mas por enquanto, só se a gente tiver um bom gatilho no semanal, tá? Só se tiver algum candle fechando abaixo da média móvel de 9 no semanal. Aí pode ser que dê venda, mas por enquanto não dá, tá? Por enquanto não dá, na minha visão. Vamos ver agora Bradesco. O Bradesco não tem nem. Deixa eu botar um ajuste aqui. Ó, o Bradesco voltou, bateu aqui na média de 9, né, do semanal, né, retestando aqui um topo anterior. Entrou uma comprinha, né, fechou acima da média móvel de 9. E não me parece que vai entrar uma venda, tá? Forte aí não. Não me parece. O Bradesco me parece que é para cima ainda, tá? Por enquanto, me parece que é para cima ainda. Eu não ficaria triste, tá? Se entrasse uma venda aqui e voltasse aqui nessa região dos 14, porque aí iria me dar uma possibilidade de compra melhor, tá? Para fazer essa dinâmica do 23,76, né? Aqui, né? Na verdade, seria do 7,6 a 23. Né? Vim aqui para deixar uma compra para jogar para cá. Tá? Por enquanto não tá. Por enquanto tá ainda configurado o canal estreito, tá? Continuidade. Então, nada muito alarmante, tá? No Bradesco. Ainda é alta. Tem ainda esse gap aqui embaixo que tá aberto, tá? Tá aberto. O Fibo do diário, né? Dessa pernada aqui ainda está sendo trabalhado. Tá? Me preocupou aqui essa perda do 111, né? Meio ruim, né? Essa pernada aqui de baixo aqui, tá? Meio ruim. Não gostei muito, tá? Mas eu ainda acho o Bradesco mais forte, o mais forte desses bancos, tá? Os bancões, porque os bancões mais tradicionais, né? Porque se a gente for ver Itaú me parece mais fraco, porque, ó, lateralidade, tá vendo? No semanal. E ele até tentou fugir dessa lateralidade, tá? Só que, olha só, a marcação dessas duas máximas aqui, ó, vou botar tracejado, é, o preço até tentou ganhar, tá vendo? Mas volta, não consegue se desvencilhar dessa região. Mas ao mesmo tempo, a média de 9 do semanal está sustentando ainda o preço, tá vendo? Bate aqui, entra compra, bate aqui, entra compra. Então, o que que a gente fez, né, com o YouTube, né? Assumindo que a gente pode ter um cenário de baixa, né, de uma intensificação da correção, né, até pensando no diário que tentou romper essa resistência, não conseguiu avançar e voltou para baixo, talvez a gente entre aqui num período mais chato de Itaú, tá? Período mais chato. E aí, por isso a gente fez, na verdade eu fiz uma trava de baixa com um call, né? Uma trava de baixa que eu recebi 60 centavos para um risco de R$ 1, ou seja, na verdade é um risco de 30 centavos, 65 para 35, tá? 35 centavos de risco, basicamente. Se o preço continuar a subir, eu vou perder 35 centavos, onde eu poderia, se o preço corrigir ou continuar por aqui, por essa região, tá? Do 37 por aí, não precisa nem cair muito. Se ficar só até aqui 37,20, R$ 37, já leva o prêmio todo, tá? De 65 centavos. Então, me pareceu interessante, tá? Ainda essa trava de crédito, tá? Com qual trava de baixa. Vamos lá agora, BPAC alta, né? BPAC alta, porém, ó, mensal aqui, ó, linha de retorno, tá? Então, o que que a gente falou? É uma região, não é para pensar em compra, é uma região para pensar em realização de lucro. Aí essa semana fecha um doji na linha de retorno, tá? Já longe das médias, beleza? Então, ó, uma correção até aqui totalmente viável, tá? Bem tranquilo de acontecer, nada impede disso acontecer, tá? O diário, eu botei esse alarme aqui, tá? Porque quem está comprado ainda em BPAC, se perder aqui, tem que estopar.
Stopar assim, realizar lucro, tá? É muito difícil você estar comprado em BPAC e não estar no lucro. Pelo menos se você seguiu aqui o que a gente vinha falando, né, desse canal estreito de alta, né, da proximidade da linha de retorno, né, você não comprou aqui, tá? Se comprou aqui, não foi aconselhado pela gente, tá? A gente não falou para comprar aqui. Falou até para realizar lucro, como estou falando de novo. Tá? Então, se perder aqui, botei até um alarme para chamar a atenção de vocês na comunidade, beleza? Aí tem esse gap aqui aberto. Ideal seria, tá, que a BPAC voltasse pelo menos aqui para a gente voltar a pensar em algum tipo de compra. Mas é uma compra de mais curto prazo, porque é uma compra que está muito perto da linha de retorno, tá? Muito perto. Então, uma compra que não é tão segura, tá? Compra segura mesmo de BPAC vai demorar muito ainda, tá? Vai demorar muito. Por que vai demorar muito? Porque a compra segura mesmo de BPAC vai ser na LTA do mensal, tá? Então vai ser mais ou menos por aqui, ó. Ou aqui na média de 21, tá? Então pode ser que demore muito até ela se desvencilhar desse canal amplo, tá? Se ela se desvencilhar desse canal amplo, montar um outro canal aqui um pouco mais íngreme, tá? Aí pode ser que a gente comece a buscar compras, mas aí provavelmente essas compras vão vir em um patamar mais alto, em outro contexto, tá? No contexto atual não dá, tá? É condução de trade, não dá mais para comprar por aí. Beleza? Comprar com segurança, tá? Com segurança. Girar dá para girar. Trade curto. Banco Inter, mesma coisa, tá? Mesma coisa da BPAC. Tá em região, ó, que não é região de compra, é região de realização de lucro, tá? Realização de lucro. É a linha de retorno desse canal, é 161 desse FIBO do espelhamento dessa pernada. No diário aqui, né, dá para ver melhor, né, que o preço tenta ganhar, ó. Isso aqui é o que a gente chama de channel overshooting, tá? Ó, tentando rasgar a linha de retorno, não consegue se desvencilhar. Na maioria das vezes volta para dentro. Na maioria das vezes volta para dentro do canal, tá? Então você quer trabalhar a favor das probabilidades. A probabilidade nesses cenários assim é de que volte para dentro do canal como já voltou, tá? Então aqui, ó, quando ele fez isso, muita gente, caraca, agora vai embora. Não vai embora, tá? Não vai embora. É região de resistência, não é região de compra ali, tá? Esses movimentos assim é para chamar vendedor, tá? É puxada para chamar comprador para vender, tá? Puxada para chamar comprador para vender. Então, tem que ficar esperto, tá? Nesses movimentos. Saber o contexto, tá? Então, voltou para dentro, tá? Channel overshooting voltou para dentro do canal. Enquanto realmente não se afastar, tá, dessa linha de retorno, a gente vai continuar entendendo isso aqui como um channel overshoot, beleza? E a probabilidade maior de início de correção. Tá? Nem chegou ainda na média móvel de 9 do semanal, tá vendo? Nem chegou ainda. Então ainda tem muito para corrigir. Vamos lá, agora Banco Inter falamos, Itaú falamos, roxo, né? O roxo não chegou no 23, né? Tentou chegar, entrou venda. Chato. Mas pô, tá chegando aqui nessa região cinza, né? Essa região cinza é uma região que a gente já pode começar a olhar com bons olhos, tá? Por quê? Uma região que foi topo aqui, até aqui um pouquinho mais baixo, né? Mas foi topo aqui atrás, né? Ganhou, brigado aqui, mas ganhou, né? E agora, brigado por quê? Aqui tu consegue ver sinais de candles, né? Ó, esses candles aqui, brigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo dia é que conseguiu ganhar, tá? Se desvencilhar dessa região. Então, todas as vezes tentava ir, entrava venda, tentava ir, entrava venda, entrava venda, entrava venda, até que chegou na média móvel de 9, aí sim entrou uma compra para passar. Então, se o preço volta aqui, ó, nessa região, até inclusive com essa média de 50 para cima, assim, ó, que é como ela está desenhando, se ele chega aqui e deixa um 9.1 de compra, tá? Com essa média de 9 vai vir aqui e faz assim, ó,
9,1 de compra, pode ser que a gente esteja configurando, tendo um sinal do preço, que ele vai vir aqui cumprir o 23% pelo menos, e quiçá a linha de retorno do canal, tá? Então, fica esperto. Vou botar um alarme aqui, tá? Na roxo. Dá um alarmezinho aqui. Opa. Puxa aqui, vou botar para cá aqui um alarme por aqui, tá? Na região cinza. Vamos ver como é que o preço vai se comportar se corrigir até lá, tá? Tem que esperar sinal. Não é sair comprando. Porque se ele não der sinal aqui, ele está vindo no 7,6, tá? Então, importante que ele deixe um sinal. E se der o sinal, tem que botar o stop, porque se estopar é porque está vindo 7,6, tá? Então, tem isso. Aí no 7,6, se mostrar um outro sinal, tu compra de novo. Sambi. Sambi briga, né? Ó, lateralidade infinita aqui, essa lateralidade. Dessa pernada aqui a gente ancorou o fibo porque ela rompeu essa lateralidade aqui para baixo, mas também o preço já voltou para cima, voltou para dentro da lateralidade e está sentindo 23% como resistência, tá vendo? Olha quantos candles aqui de sinal vendedor, ó. Venda, 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 venda. Bateu aqui de novo, entrou venda de novo, né? Se olhar o diário aqui, tinha essa LTA aqui, ó, pá, 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 rompeu, voltou para testar. Normalmente, quando volta para testar, volta com resistência, essa LTA, região de 23% do Fibo do diário, tá? Então, o Sambi não está interessante, tá? Não está interessante para comprar. E para vender, a gente precisa de um gatilho do semanal, provavelmente, tá? Gatilho do semanal. Dá para vender pelo diário? Até dá, mas me parece frágil a venda pelo diário. Me parece um pouco frágil. Tá? Só se ele vier aqui em cima de novo, aí tu tentar vender com melhor risco-retorno. Complicadinho de vender ainda, tá? Por enquanto. Talvez se fizer isso aqui, ó, aí bate aqui, deixa um sinal, aí estaria, porque aí a gente consegue um contexto melhor para vir aqui, tá? Então tem que fazer esse movimento. Enquanto não fazer esse movimento, meio perigosinho de vender Sambia, tá? Então, se são bancões, foi, né? Foi, se são bancões. Vamos dar uma olhada agora em Petrobras. Petrobras segue embolada, tá? Ó, em bolo ainda. Entrou uma forte venda quando bateu na resistência, tá? E se vier aqui no suporte, pode entrar uma forte compra, como entrou aqui, né? Então, aqui no meio, não se faz nada, tá? Botei essa LTB aqui mais para a gente ter como uma referência, mas a LTB dentro de lateralidade não serve para praticamente nada, tá? Só para a gente ter ela como uma referência aqui, caso ela queira servir de suporte, tá? Mas por enquanto nada. No mensal a gente vê o papel ainda trabalhando abaixo da média móvel de 9, abaixo da média de 50 que está servindo de resistência, tá? Nada impede de vir aqui, bater aqui para aí sim dar compra, tá? Mas como que vai dar compra aqui? Vai ter que esperar o que no mensal fechar acima da média móvel de 9, tá? Enquanto isso não acontece, não tem compra também, tá? Complicado, teria que uma compra, ó, aqui foi ingrato, né? Porque se o candle se fecha aqui, ó, fica melhor para comprar, tá? E aí não deu, né? Não fechou. Acabou que ganhou dinheiro mais quem tentou caçar fundo por aqui, tá? Caçar fundo aqui na média de 200. Mas aqui também, olha uma média de 200 que deixou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pavios, tá? Então, vários meses aqui tentando passar, ó, e não passava, né? Em região de LTA também, média de 200. Hoje não tem média nenhuma aqui, tá? O que a gente tem talvez essa regiãozinha aqui, pode servir de suporte, tá? E a LTA, então ainda não chegou, tá? Então o ideal seria tentar comprar por aqui, se desse alguns sinais por aqui nessa LTA, talvez tentar umas comprinhas em Petrobras, tá? Ou seja, comprar baixo nessa lateralidade aqui do diário. É isso. Resumindo, é isso, tá? Vamos lá agora, Vale. A Vale tá forte, né? Deixa eu dar um ajuste aqui.
vai estar forte. A gente fez aquela compra de put, né? Nessa ocasião aqui, o preço estava mais ou menos aqui, que o que que era, né? Região aqui, ó, região do toque, foi semana retrasada, né, que a gente fez a put. Região toque do 7,6, tá? Vindo do 111, né? Bateu ali no 7,6, era uma região de média de 200 do semanal. Entrou a venda, tá? Mas nem chegou na média, tá? Nem chegou na média do semanal e já entrou compra. E tá fechando aí acima. Então, tá forte, tá? A Vale. Agora, é, a gente já sabia disso, né? Tanto é que a gente botou no bolso todo o dinheiro que a gente usou para fazer a compra, a gente botou no bolso e o que a gente tem hoje nas puts é o lucro apenas, tá? O que que a gente tinha aqui? Canal estreito de alta, conduzido pela média móvel de 9, mas de médias paralelas. A primeira batida na média de 21, num contexto desse, normalmente é compra, tá? Normalmente é compra. E foi o que aconteceu. Bateu ali, entrou compra. Ah, a gente poderia ter realizado tudo. Poderia, poderia ter realizado tudo, mas optamos aí por realizar só o capital, tá? E o preço agora está voltando lá em cima. Agora é o seguinte, tá? Se falhar aqui novamente, tá? Aí pode ser que a gente esteja entrando num contexto de uma queda um pouco mais aguda, tá? Para Vale, uma queda um pouco mais aguda. Então, botei aqui um alarme aqui nesse candle, na mínima desse candle, que pode ser que a gente esteja entrando num cenário de queda mais aguda, tá? A média de 50 do mensal tentando ser rompida, tá? Mas o candle ainda está em formação. Aí agora, que acontece o seguinte, tá? Se esse candle do mensal virar, ou seja, ficar assim, ó, tá? Uma queda bem feia, tá? Mas se fizer esse picolé aqui de baixa, abaixo da média móvel de 21, ele vai estar realinhando a média móvel de 9 para baixo, porque hoje a média de 9, ela está tentando cruzar a média de 21, porém o candle está em formação, tá? Então, se fechar abaixo aqui, essa média vai apontar para baixo, tá? Aí vai ficar feio, vai apontar para baixo. E aí retoma esse movimento, tá? De queda. E aí, ó, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, vale também para cá, tá? Vale também para cá. Se tentar novamente aqui tentar romper esse suporte, pode acontecer o que aconteceu aqui com o petróleo, tá? Então, vale, tem que ficar ligado, beleza? Sigo ainda nas puts, tá? Se continuar subindo, vai pro pó. E aí, paciência. VEG. VEG, ó, se sustentando aqui no 7,6, né? Segurou aqui, tentou de novo, segurou novamente, mas, cara, não consegue se desvencilhar. Não consegue se desvencilhar. Essa região é uma regiãozinha de possível LTA também, tá? Porque é uma LTA traçada a partir dos topos, né? Então, não teve dois toques, está tendo um segundo toque agora, a gente não sabe se é fundo aqui, tá? Tem um gap aqui para fechar no 23, no R$ 33, mais ou menos, tá? Aqui é o gap daqui de trás, tá? Que está aberto. E diziam que nunca ia ser fechado, mas está voltando para fechar, né? Porém, se perder esse 7,6 aqui, a gente fica de olho no gap, mas sabendo que se o gap não mostrar suporte ou não der sinal de compra, não tem compra, tá? Porque pode estar vindo aqui no 23, pode estar vindo aqui na linha de retorno, ou seja, pode estar vindo aqui, tá? E aí pode ficar brigando aqui até chegar no 23 para depois entrar uma compra. Então tem vários sinais, vários cenários. Então fica esperto. Tá? O que, que a gente espera? Uma compra boa para a VEG é o fechamento de um candle mensal acima da média móvel de 9 aqui nesse contexto aqui, tá? Aqui talvez, fechamento acima da média móvel de 9, talvez a gente consiga voltar a pensar em compra na VEG, tá? Por enquanto, canal de baixa no diário e no semanal, canal estreito de baixa não se opera contra canal estreito de baixa, tá? Vê que o semanal ó, não consegue ganhar a média móvel de 9, tá? Não consegue. E se conseguir, na próxima semana, é até a média de 21 a princípio, tá? Para voltar a cair e aí sim fazer um outro aqui embaixo
Já com a média de 21 um pouco mais plana ou passando por aqui, né? Aí sim, talvez dê uma compra mais segura em VEG, tá? Não pensa que se fechar semana que vem um candle assim, ó, é compra não, porque ainda está dentro dessa lateralidade, tá? E a média 21 passando aqui descendente, tá? Então não pensa em compra não, que é perigoso ainda, tá? Nesse contexto. Beleza? Então passamos por VEG. Passamos por VEG. Se a gente passou por VEG, falta Suzano. Suzano, ó, a nossa compra da Suzano foi aqui nesse suporte da média de 200 do semanal, né? Então aqui a gente comprou Suzano, até chegou a dar uma andada, mas bateu na média de 50 e entrou venda além do que a gente esperava, tá? Mas não deu stop, porque ainda não deu stop, porque o stop que a gente tem é em fechamento de candle, tá? Então aqui é um ponto a gente monitorar. Se fechar abaixo desse ponto, é para estopar, mas não fechou abaixo desse ponto. Na verdade, entrou compra aqui nesse ponto. Entrou compra nesse ponto, mas também entrou uma defesa vendedora aqui na média de 9, tá? Mas vamos ver o que que é isso aqui. Se a gente for olhar no diário, ó, o diário fechou acima da média móvel de 21, com a média de 9 apontando para cima, acima da média de 21. Pavio superior chato, mas fechou acima da média de 21. Isso aqui é um tchacabunda Dani, tá? Aí vamos lá. Se a gente for olhar os 60 minutos, ó, 60 minutos a gente tem um canal amplo de baixa, tá? E o, o papel venceu essa LTB do canal amplo de baixa. Venceu e está configurando um canal de alta aqui. Então a gente vai olhar, a gente fez esse trade daqui, tá? Daqui até essa média de 200, pelo menos eu fiz. Falei para vocês também no radar, né? É day trade, mas eu falei para vocês no radar que ó, a VEG não, a Suzano tá com cara de pivotear, tá querendo pivotear. Eu falei isso algumas vezes lá e o papel acabou que veio, né? Deixou aqui. Agora pode ser que esteja fazendo um movimento assim, ó, corretivo para jogar para cá de novo, tá? Então procurar compras por aqui, tá? No intraday. Vamos dar uma olhada para ver. No intraday eu estou monitorando a Suzano semana que vem também, tá? Botei aqui um alarme. Tá? Beleza? Da mesma forma que também, se não der sinal aqui, tá? Se não der sinal aqui de compra, não tem compra, pode voltar aqui para baixo, tá? E aí desconfigura tudo, desconfigura, volta aqui para brigar novamente nas mínimas, tá? Que não está dentro do script também de acontecer, tá? Nada irreal. Agora vamos dar uma olhada nas outras. Ó, quer ver? Banco do Brasil Seguridade, né? BBSE. BBSE, o que aconteceu aqui, né? Vou tirar um pouco os estudos para a gente ficar melhor. Essa região aqui, ó, olha os estudos de novo. Região de 161 e região de 23% do FIBO do semanal, região de LTA do canal amplo de alta, tá? Desse canalzão amplo de alta que vem lá de trás, tá? Mas aqui, se a gente tirar os estudos, a gente vê que a gente teve esse triângulo aqui que foi rompido por essa pernada, voltou, bateu na média, entrou compra de novo, bateu ali de novo nessa mesma região, entrou venda novamente, mas ainda está trabalhando acima das médias, tá? Ainda está mais compradora do que vendedora. Se for traçar aqui, ó, uma LTA, ó, tá acima, tá? Então, topos ainda ascendentes. Vamos dar uma olhada no ABV, ó. O ABV subindo, então tá interessante também, tá? Os topos do ABV estão para cima e os topos no preço ainda estão no mesmo nível. Então, isso é um cenário de divergência altista, tá? Para Banco do Brasil Seguridade. Agora, vamos botar de novo os estudos. A gente vê aqui o seguinte: média de 21 servindo de resistência, tá? Apontada para baixo, média de 21 do semanal servindo de resistência. Então, o que a gente precisa? Que feche um candle bonito no semanal acima dessas médias para indicar que ele está indo fazer a dinâmica 2376, tá? No diário, a dinâmica é 161, 111 no mínimo, tá? Essa é a dinâmica esperada, 161, 111 no mínimo. Mas
Se for no 7,6 do semanal, ele vai estar indo provavelmente no 7,6 do diário. E aí é 161, 111, Kika, 7,6, tá? Então esse é o contexto de BB Seguridade, tá? É brigado? É brigado. Por que que é brigado esse movimento? Porque o movimento contra a tendência, você vê que ele vinha caindo. Então essa lateralização aqui é troca de mão, tá? Então tende a ser brigado, troca de mão do papel, tá? Normalmente não é um trade fluido. Falei isso para vocês antes de da gente abordar, né, uma possibilidade de compra no rompimento desse triângulo. A gente estava por aqui mais ou menos ainda, tá? Vou tirar isso aqui. A gente estava por aqui mais ou menos. Eu falei assim, ó, falhando várias vezes fundo aqui nessa região de 161, pá, 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 né? Isso tudo que eu falei para vocês, né? Mas não tende a ser um trade é, fluido, tá? Então, ir via opção, comprar call, não tende a ser uma boa. Tem que ficar esperto nessa questão, tá? Você está fazendo um trade contra a tendência, não tende a ser um trade fluido, tá? Então, se você for comprar call, a gente precisa que o trade ande, né? Porque senão, se o papel não andar, ficar brigando aqui, por mais que por mais que esteja ainda na região de lucro, top call pode acabar indo para o pó ou não valer o risco retorno, tá? Beleza, Banco do Brasil Seguridade foi, vamos dar uma olhada nesse ZED. Esse ZED é vida que segue, né? Ainda não conseguiu ganhar ainda essa região cinza. Essa região cinza a gente sabe que é uma região de resistência. A gente já sabia que era uma região de resistência quando a gente fez a compra, né? Quando eu fiz a compra, na verdade, contei para vocês que eu fiz a compra. Essa região aqui, dessa linha aqui, ó, tracejadinha, uma região de resistência também, que está tentando ser vencida. Quem está suportando a média de 21 do diário, tá? Ontem tentou entrar uma compra aqui, até entrou uma compra, mas chegou no final do dia, né, na parte da tarde, devolveu, tá? Voltou nas médias, mas ainda até os 60 minutos está acima das médias, tá? Então, ainda bem tranquilo. O movimento pode jogar aqui, se continuar o movimento de alta, né, o que é o que a gente espera, porque hoje não tem sinal de venda. Se continuar o movimento de alta, a gente está de olho aqui, ó, vou até botar um pouco mais baixo, tá? 5,72 ao 111. Esse 111 aqui, ó, é essa região. Então a gente tem que ficar esperto ali, porque 111 é um ponto crítico, tá? De resistência. Então se vem aqui, faz um candle aqui, ó, olha o mensal, bate e entra a venda, fecha, sei lá, um candle assim, ó, não é legal, tá? Ainda mais se estiver longe das médias, se a média ainda estiver aqui assim, tá? Porque provavelmente vai voltar aqui na média para depois subir. E aí você estava aqui com um trade na casa dos R$ 6 quase, o preço quase na casa dos R$ 6 vai voltar para os 4. Então é bom ver os sinais no diário, caso bata ali, começar a ver os sinais, começar a engasgar, bota um pouco no bolso, tá? Bota um pouquinho no bolso. Tem muito a subir ainda, mas a gente tem que rentabilizar nos zigue-zagues, tá? Na minha visão aqui, se ganhar essa região cinza aqui, ó, tem muito a subir ainda esse Z, tá? Tem um vazio gráfico aqui, até pelo menos essa região amarela. Beleza? Vamos dar uma olhada na Even. A Even... Não, aqui é em neve. Even. Pera aí. A neve tá bem bonita também, né? Canal estreito de alta. Mas não tem compra agora, né? Não ser comprinha curta, né? Stopzinho curto. Vamos ver a Even. Ó, a Even ela voltou na região aqui desse possível, tá? Canal amplo de alta. Por que possível? Porque não teve toque de linha de retorno. Teve toque aqui, teve toque aqui. A gente espera que aqui seja suporte também, mas não tem compra ainda. Tá abaixo da média, na média de 9 do diário, tá? Pelo mensal, a gente já sabia que aqui era uma região de resistência, topo anterior, né? Mês passado deixou um doji, ainda não foi ativado, tá? Mas se ele for ativado, a expectativa é de retorno na média móvel de 9 do mensal e por aqui talvez entrar compra novamente, tá? Papel para ele tentar seguir o seu fluxo rumo ao 7,6, tá? 23, 7,6 essa é a expectativa para esse trade que eu estou fazendo na Even, tá? É um trade que 20 e poucos por cento, se tudo der certo, 70%, mas tem muita água para rolar ainda até lá, muita água. Tá? Não deve ser um trade rápido não.
Deixa eu ver mais o que aqui que a gente tinha que falar. É, Profarma. Cadê? Profarma. Profarma é aquilo, né? Botei essa linha aqui para caso venha, né, testar essa região aqui, que é novamente a região de suporte, que é a média de 200, é o 23%, a média de 21 do mensal está passando por aqui também. Vou buscar umas comprinhas por aqui, caso aconteça, eu vou olhar o diário ou talvez o semanal para tentar captar uma compra aqui, tá? Para fazer esse movimento aqui, pá, pá, tá? Jogar aqui em cima. Ele já fez esse movimento, tá? Mas ainda não ganhou essa região cinza. Então, quando ganhar essa região cinza aqui, as coisas ficam mais livres para vir para cá, tá? Mas por enquanto ainda não ganhou. Então a gente tem que tentar comprar aqui mais para baixo, um pouquinho, tá? Para antecipar, porque quando romper, a gente consegue até aumentar a posição, né? Aumentar com mais vontade para fazer o trade por completo. Beleza? No diário, canal amplo de alta, tá? Tá numa região que é uma região de suporte, tá? Se a gente vê o semanal, ó, fica um pouco mais claro, ó, suportado aqui pela média de 50, mas o candle da semana retrasada foi um candle bonito, deu entrada no candle, mas média de 9 aqui pelo caminho, né? Essa semana tentou passar, não passou, voltou, fechou um doji, mas nada fora do script, ainda dentro do script. Tá? A expectativa é de que esse papel ainda faça uma lateralização aqui para tentar subir novamente. Um gatilho interessante vai ser quando essa média de 9 for virada para cima no semanal. Tá? Acho que é isso. O restante a Dani vai passar com vocês aí por forma escrita. Beleza, galera? Um abraço. A gente vai se vendo aí.